estado de Nova York, na vila de Lowhampton, viveu Guilherme Miller. Nascido em 15 de fevereiro de 1782, Miller cresceu numa época de grande fervor espiritual e de questionamento. A sua vida era tranquila, mas estava prestes a tomar um rumo extraordinário. Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. Qual foi a mensagem que mudou a vida de Guilherme Miller? Como um simples agricultor foi capaz de liderar um grande despertar religioso? Porque as suas ideias e convicções revolucionaram o curso da história do cristianismo no século XIX? Começa agora mais um episódio da nossa viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Filho de uma América recém-independente, Guilherme Miller testemunhou os primeiros passos de sua nação à procura de identidade e propósito. A sua vida entrelaçada com os eventos que aconteceriam após a Revolução Americana reflete a busca por um entendimento mais profundo da existência e do destino humano. Antes de revolucionar o cristianismo, Miller era um agricultor e um membro respeitado da sua comunidade. Ele também era um cidadão patriota e por isso serviu na guerra de 1812. A sua vida tranquila na vila de Lowhampton estava prestes a mudar de forma radical, impulsionada por uma profunda crise pessoal e espiritual. A mãe de Guilherme Miller era uma mulher verdadeiramente piedosa e por isso, desde a infância, Miller esteve sujeito a impressões religiosas. No entanto, ao atingir a idade adulta, associou-se a amigos deístas. Suas dúvidas acerca da Bíblia ficaram tão sérias que ele concluiu que a Bíblia era tão somente a obra de homens astutos. Ele permaneceu deísta por 12 anos. Apesar disso, Miller era conhecido por sua integridade, honestidade e dedicação à família. Era um homem de princípios elevados, imparcial e justo. Essas qualidades, combinadas com uma mente questionadora e um coração em busca da verdade, o preparariam para o papel que estava destinado a desempenhar na história religiosa. Guillermo Miller nació y creció en un hogar, como yo le llamo, dividido hasta cierto punto. Su madre era cristiana, hija de un pastor bautista, Paulina Phelps, y ella inculcó en él los principios del amor a Dios y del amor al prójimo. Por otro lado, su padre, aunque no era creyente, su padre fue militar. Él estuvo participando en la guerra de la Revolución de 1776. Su padre inculcó en él los valores de la independencia, de la libertad, del amor a la patria. Así que esos dos elementos, el amor a la patria y el amor a Dios, se conjugaron en la formación de este joven, de este adolescente, para ser preparado en un futuro y dirigir el ministerio al cual fue llamado. La familia de él, los padres, Paulina y Guillermo Miller, porque el padre se llamaba también Guillermo Miller, el abuelo se llamó Guillermo Miller, nuestro Miller es William Miller III. Ellos se mudaron a esta área de Lowhampton cuando él tenía 4 años de edad. Él nació en 1782 en el estado de Massachusetts. Al llegar a esta área, una área inhóspita, requería mucho trabajo. Por lo mismo, las familias de esos años eran numerosas. Él fue el mayor de 16 hermanos. Y él mismo, junto con Lucy, su esposa, llegó a tener 10 hijos, 2 de los cuales fallecieron a temprana edad.
Así que esa familia numerosa, dedicada al trabajo, dedicada a abrir la propiedad, expandir la propiedad, derribar árboles y con ellos fabricar las casas, era un trabajo de los pioneros, diríamos, de los pioneros, de esa manera. No fim da guerra, Miller afastou-se dos amigos deístas e reaproximou-se da sua herança cristã. Ainda com dúvidas, ele voltou a assistir às reuniões da Igreja Batista, que foram o púlpito do seu tio. A mudança na sua vida aconteceu em setembro de 1816. Meses antes, a sua mãe descobrira que Miller não frequentava a igreja sempre que o pastor viajava. Os sermões eram lidos pelos diáconos e Miller não achava adequada a habilidade deles para a leitura. Ele prometeu que, se pudesse fazer a leitura da mensagem, estaria sempre presente. Dali em diante, Miller, ainda deísta, era regularmente convidado para ler o sermão selecionado previamente. No dia 15 de setembro de 1816, enquanto Miller fazia a leitura do sermão escolhido, a congregação percebeu que o orador estava emocionalmente abalado. Miller se engasgou logo após o começo da leitura e precisou sentar-se no meio da mensagem. Miller havia alcançado o ponto mais alto de sua crise espiritual. O sermão era sobre a importância dos deveres dos pais e tocava em algumas incoerências que provavelmente mexeram com a vida dele. Miller não cria na fé cristã, mas estava inserido nela de alguma forma. Para um deísta de pensamento lógico e racional, esse foi um ponto no qual o Espírito Santo encontrou acesso. Miller pôde ver a incoerência de sua própria vida. Pouco depois desta experiência, Miller escreveu: Jesus Cristo tornou-se para mim o melhor entre 10.000, e as Escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, agora tornaram-se lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. A Bíblia tornou-se no meu livro de estudo principal, e posso verdadeiramente dizer que passei a investigá-la com grande deleite. Após a sua conversão, Guilherme Miller embarcou numa jornada de estudo da Bíblia que tornar-se-ia na pedra fundamental da sua fé e do seu ministério. Determinado a entender as Escrituras por si mesmo, aqui, neste local, ele começou a examinar a Bíblia versículo a versículo, armado apenas de uma concordância e de uma inabalável determinação. Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia en el año 1816, un año después que construyó él su casa. Él tenía ya el deseo de buscar a Dios porque en la guerra previa de 1812 varias cosas sucedieron allí que lo motivaron a buscar regresar a Dios. Comenzó un estudio sistemático de la Biblia. Él no pasaba de un versículo a otro hasta que él podía entender ese versículo. Y para hacerlo utilizó una concordancia, concordance. Miller adotou uma abordagem sistemática e disciplinada para o estudo da Bíblia, recusando-se a aceitar as interpretações tradicionais sem primeiro submetê-las ao escrutínio das Escrituras. Sua metodologia era simples, mas rigorosa. Cada texto deveria ser interpretado à luz de todo o ensinamento bíblico, com um foco especial nas profecias. Ao longo de anos de estudo intensivo, Miller fez descobertas que o surpreenderam e desafiaram. Ele ficou particularmente fascinado pelas profecias, sabe de qual livro? Do livro de Daniel, principalmente a profecia dos 2.300 dias. Essas revelações abriram um novo mundo de compreensão sobre os tempos finais e o plano de Deus para a humanidade. Quanto mais Miller estudava, mais sua convicção crescia. Ele começou a ver um fio condutor nas profecias bíblicas, apontando para a iminente segunda vinda de Cristo. Miller escreveu: vi que as Sagradas Escrituras apresentavam precisamente um Salvador como aquele que eu necessitava. Fiquei perplexo ao verificar como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus,
Tornaram-se elas o meu deleite. Em Jesus encontrei um amigo. Perdi todo o gosto por qualquer outra leitura. Apliquei o coração a obter sabedoria de Deus. Essa convicção não era baseada em especulações, mas num estudo cuidadoso com oração, buscando a orientação do Espírito Santo. Desta forma, Miller foi levado a uma compreensão mais profunda e abrangente das Escrituras. Y allí yo creo que él fue siguiendo ese método que encontró a Jesucristo como su Salvador personal, porque él llegó a escribir: en Jesús he encontrado un amigo. Él, siendo deísta, no creía que Dios tenía conexión con el ser humano, pero al entender que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. Oye, ese descubrimiento a cualquiera lo emociona y él llegó a decir: en Jesús encontré un amigo. A mais importante das conclusões proféticas de Guilherme Miller foi sua interpretação da profecia dos 2300 dias encontrada no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Miller concluiu que este período profético apontava para a purificação da terra, representando a segunda vinda de Cristo a este mundo. Utilizando uma abordagem meticulosa, Miller aplicou o princípio bíblico de um dia por um ano nas profecias, iniciando a contagem em 457 a.C., quando o decreto para reconstruir Jerusalém foi emitido. Através de seus cálculos, ele concluiu que o período dos 2300 anos terminaria por volta de 1843. As conclusões proféticas de Miller carregavam uma mensagem urgente de arrependimento e preparação imediata para o breve retorno de Jesus Cristo. Ele também usou outros textos, por exemplo, ao tentar identificar o que seria o santuário de Daniel 8,14, porque ali diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele pegou a concordância de Cruden, em inglês, que escreveu essa concordância, e então ele observou todas as ocorrências do termo santuário. E aí ele chegou a algumas conclusões. Uma delas é que seria Jerusalém, o santuário, no caso, a terra como um todo, assim. Então ele usou esse critério. Guilherme Miller realmente não se baseou apenas nesta profecia. Ele fez um sincronismo profético com base em Daniel, onde você tem a alusão a tempo, tempos e metade de um tempo. Você tem os 1.200 dias do capítulo 12, você tem também os 1.335 dias e outros elementos proféticos, como você tem no livro do Apocalipse, os 42 meses. E nós entendemos que 42 meses e tempo, tempos e metade de um tempo, 1.260 dias, seriam diferentes formas de interpretar o mesmo período profético. É isso que ele mesmo colocava. Apesar das suas profundas convicções, Guilherme Miller inicialmente hesitou em partilhar as suas descobertas proféticas com o mundo. Ele compreendia o peso da responsabilidade e temia as consequências caso interpretasse erradamente as Escrituras, pois sabia o impacto que as suas ideias poderiam ter sobre a fé das pessoas. Miller passou anos a ponderar em silêncio, lutando com a decisão de tornar públicas as suas conclusões. Essa luta interna foi marcada por intensas orações e busca pela confirmação divina. Ao mesmo tempo, debatia-se com a dúvida e o medo de liderar outros por um caminho errado.
Miller passou cerca de 13 anos lutando contra a possibilidade de tornar públicas as suas descobertas. Além dos temores que já mencionamos, ele ainda se considerava incapaz. Porém, ele não conseguia encontrar alívio da responsabilidade de advertir o mundo. Miller ouvia uma voz que lhe dizia: vá e conte ao mundo. Foi assim que, no verão de 1831, o peso lhe pareceu insuportável. Miller decidiu fazer um compromisso com Deus. Se ele fosse convidado para pregar, então ele iria. E assim, ele descansou daquele fardo, imaginando que ninguém jamais convidaria um fazendeiro de 50 anos para pregar. No entanto, algo inesperado aconteceu. Passaram-se apenas 30 minutos desde que Miller fez este compromisso com Deus. Enquanto ele continuava perdido nos seus pensamentos, escutou uma forte batida na porta da sua casa. Ao atender, viu que era o seu sobrinho Irving, que viajara cerca de 25 quilómetros para lhe fazer um convite. O pastor da Igreja Batista de Dresden não podia pregar no culto no dia seguinte. Assim sendo, os irmãos gostariam de ouvir o que é que Miller andava a estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Pois é, a oração dele foi respondida mais rapidamente do que ele podia ter imaginado. Miller ficou tão atônito que deu meia volta, sem dizer uma palavra sequer, e saiu em direção a este bosque, perto de sua casa. Aqui, ele passou um tempo de luta profunda com Deus, até que em lágrimas se entregou ao Senhor finalmente. A paz lhe encheu a alma naquele momento. No dia seguinte, Miller pregou seu primeiro sermão sobre o segundo advento na Igreja Batista de Dresden. A partir desse dia, os convites não pararam mais de chegar. Com a ajuda de Joshua Himes, Miller embarcou em uma jornada de pregação que o levaria por toda a costa nordeste dos Estados Unidos. E o que parecia ser o movimento de um único homem se tornaria em um despertar religioso de grandes proporções. Fue en una reunión donde él estaba predicando en Exeter, New Hampshire, cuando un joven predicador de la ciudad de Boston lo escuchó predicar. Al final del sermón se acerca a Guillermo y le pregunta: ¿de veras tú crees que Cristo va a venir la fecha que tú anuncias? Por supuesto. ¿Y qué es lo que estás haciendo para anunciarlo? Yo voy donde quiera se me invita. ¿Pero por qué no vas a las grandes ciudades? Allí donde está la gente que necesita escuchar esto. Bueno, yo voy donde se me invita. Estás invitado. Quiero que vayas a mi iglesia en Boston. Y Guillermo, de esa manera fue como Guillermo Miller conoció a Josué Himes, que llegó a ser la chispa. Josué Himes llegó a ser la máquina que movió el millerismo. Él fue el que organizó esas grandes reuniones que tenían hasta de 4,000 personas debajo de una carpa. Si no hubiese sido por Joshua Himes, quizás el ministerio de Miller hubiese sido más limitado. Este despertar ficou conhecido como o movimento millerita. As mensagens de Guilherme Miller sobre a iminente segunda vinda de Cristo capturaram a imaginação e os corações de milhares, levando muitos a reavaliar as suas vidas e a aprofundar a sua fé. À medida que a mensagem de Miller se espalhava, comunidades de fé começaram a formar-se unidas pela crença na proximidade do retorno de Cristo. Os seguidores de Miller eram diversificados, abrangendo várias denominações cristãs e estratos sociais. Esta diversidade refletia a universalidade da mensagem millerita, que apelava a todos, independentemente da sua origem e crenças anteriores. A primeira expectativa no Advento baseava-se na interpretação de Miller das profecias bíblicas, que apontavam para um período entre a primavera de 1843 e 44. Mas esses períodos de tempo profético que são simbólicos, e a gente poderia dizer hoje que tem a entidade básica em miniatura, esses períodos são interpretados com base no princípio dia-ano de interpretação profética.
esse princípio não foi ele que inventou, mas os protestantes de fala inglesa daquela época, eles interpretavam dessa maneira, que as profecias em si, apocalípticas, elas exigem um período muito maior do que aquilo que lhes é dito. Aliás, do que a linguagem usada. Por exemplo, quase que todos os intérpretes reconhecem que as 70 semanas de Daniel 9, que elas não podem ser meras semanas, porque como iriam desde da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, meramente 70 semanas, teriam que ser 70 semanas de anos, então quase todos colocam como 490 anos, e aí sim você parte do ano 457 a.C. até o batismo de Jesus, que é o ano 27, ou a sua morte no ano 31 ou 34, final do período, assim. Então, esse é um consenso. Agora, a pergunta é a seguinte: se você aplica para aquela profecia, por que não para as demais também, para ser coerentes? Então, Guilherme Miller fez todo esse sincronismo dentro do livro de Daniel e, obviamente, o período mais longo são as 2.300 tardes e manhãs, que, segundo ele e vários outros intérpretes, começariam em 457 e terminariam no ano religioso judaico de 1843. Se você lê a literatura evangélica de fala inglesa da época, você vai ver que esse período era tido como terminando em 1843 por alguns, 1844 por alguns, e a maioria 1847. Então havia praticamente um consenso de que esse período terminaria na década de 1840, 43, 44 e 47. Então ele não inventou essa cronologia. Quando foi lhe perguntado depois sobre, mas escuta, de onde você tirou essas ideias? Ele disse, eu não inventei cronologia, eu aceitei as cronologias mais abalizadas disponíveis de Yale e Ferguson e de alguns intérpretes ali daquela época. A passagem desse período sem o retorno de Cristo provocou dúvidas e questionamentos profundos entre os crentes. Foi o primeiro desapontamento dos seguidores de Miller. Apesar da decepção, muitos seguidores mantiveram firme a sua fé, acreditando que haviam cometido um erro de cálculo, mas não na promessa da segunda vinda de Cristo. Esse período foi marcado por uma busca ainda maior por compreensão e clareza nas Escrituras. Os crentes reuniam-se para orar e estudar em busca de respostas. A renovação da esperança veio através de Samuel Snow, um proeminente pregador millerita, que propôs uma nova interpretação para a data da segunda vinda de Cristo. Foi em meados de 1844 que Snow apresentou a mensagem do 7º mês, argumentando que o cálculo correto do fim dos 2.300 dias de Daniel apontava para o dia 22 de outubro de 1844. Faltando apenas poucos meses para o guardado evento, a pregação de Snow foi recebida com grande entusiasmo e reacendeu a esperança entre os milleritas. A nova data proporcionou um foco renovado e um senso de urgência. Muitos até venderam as suas propriedades, abandonaram os seus trabalhos para espalhar a mensagem da iminente segunda vinda. Esse período de intensa atividade missionária e renovada esperança ficou conhecido como o clamor da meia-noite e teve um impacto profundo no movimento. Mas voltaremos a falar desses assuntos um pouco mais à frente no episódio 22. Interessante uma coisa, que algumas pessoas hoje interpretam a Bíblia da maneira que elas gostariam, mas Guilherme Miller já no prefácio de cada um de seus livros, ele colocou os princípios que regiam. Então, falando uma linguagem mais ou menos clara, com base no que ele disse, ele seguiu em grande parte os princípios da Reforma Protestante. Em outras palavras, ele pegou os princípios e aplicou que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, exceto onde é claro o simbolismo. Toda a Escritura
deve ser levado em consideração. E um outro princípio importante também é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, um texto mais claro lança a luz sobre um texto um pouco mais difícil de se interpretar. E esse mesmo princípio ele também aplicou aos elementos proféticos da Escritura, que são mais difíceis, por exemplo, o livro de Daniel e Apocalipse. Esta expectativa relativa ao dia 22 de outubro criou um grande despertar espiritual e vidas foram transformadas. Na realidade, Guilherme Miller era muito relutante em dar uma data específica para o segundo advento. Ele pregava a respeito de um preparo constante e independente do dia exato. Porém, faltando apenas 2 semanas para o grande dia, Miller aceitou a mensagem de Snow. As expectativas eram as maiores e melhores possíveis. O dia mais aguardado estava chegando. Quer saber o que aconteceu? No próximo episódio, mergulharemos ainda mais fundo na fascinante história de Guilherme Miller e descobriremos tudo o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Por agora, gostaríamos apenas de destacar o exemplo de Miller como alguém que fez do estudo da Bíblia o centro da sua fé e esperança. Não percam o próximo episódio desta jornada pela história do cristianismo, explorando o grande conflito entre o bem e o mal. Até breve.